Lucas capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Não sei se você já cumprimentou o seu irmão, dê uma olhadinha aí para ele, fala paz para ele. Gostei do som. Lucas capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Verso 3. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Até aqui, no nome do Senhor. Coloca a mão assim no seu peito e fala assim: Senhor Jesus, para o nosso coração. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. O texto que marca o início, o começo do ministério de um homem chamado João Batista. Quem era João Batista? Qual era a sua história? Quando eu faço essa pergunta, eu faço essa pergunta também para a sua vida. Qual é a sua história? Da onde você veio? Você nasceu de quem? Você veio de quem? Você foi desejado? Você foi rejeitado? Você foi planejado? Você foi abandonado? Você foi querido? Querida? Como é que foi o seu nascimento? Como é que foi o planejamento dos seus pais em te ter? Foi uma aventura da juventude? Foi uma descoberta da sexualidade e aí, bum, nasceu você? Ou você foi uma criança sonhada, desejada? Você acha que esses elementos da sua história, de quem é você, determina o que você é hoje? Norteia aquilo que você será o amanhã? Mostrará aonde você chegará no seu futuro? Quem era João Batista? Quem era você? Ou quem é você? Eu não sei se você já gastou horas, tempos para pensar quem é você? O que Deus quer de você? Mas uma coisa eu sei: independente da forma como você veio a esse mundo, sendo utilizadas os meios humanos para que você viesse a esse mundo, ainda que o seu historial de vida diz que você não era para nascer ou era para morrer, ainda que o seu historial de vida foi apenas o acaso ou o fruto de uma escapulida de alguém que no passado não tinha muita consciência de controle, eu quero dizer que mesmo que você tenha essas atribuições, você é fruto do plano de Deus. Uau! Como assim? Meu pai apronta e eu sou filho, eu sou fruto de Deus? Sim! Sim! Porque Deus não perdeu o controle da história, quanto menos das escapulidas ou das rejeições familiares que possivelmente você tenha vivido. Porque Deus, Ele é Deus. Ele conhece o passado, Ele estabelece o presente e Ele conhece perfeitamente o seu futuro. E Ele permitiu você nascer debaixo desse berço, debaixo desse contexto, apenas para te moldar, para te levar a um determinado lugar, onde se você não tivesse vivido daquela forma, não chegaria. Deus está no controle. Amém. Deus está
está no controle. Quer ver uma coisa? João Batista foi um dos personagens profetizados há milhares de anos antes do seu nascimento. E nem por isso ele teve um nascimento cor-de-rosa. E nem por isso ele teve a melhor vida. Ele foi profetizado há tempos atrás, dizendo que nasceria um do poder de Elias. Elias era um profeta do Antigo Testamento, que foi usado com muita autoridade, e a Bíblia diz que esse espírito de poder, esse espírito que estava sobre Elias, voltaria, ressurgiria. Não era uma reencarnação do profeta, mas era a autoridade que o Espírito havia dado ao profeta, voltaria e estaria sobre João. Em outras palavras, João seria um herdeiro dentro do ventre do Espírito Santo. Você já imaginou você nascer cheio do Espírito Santo no ventre? Coitada da tua mãe. Ainda mais se você recebesse o poder do Espírito naquela hora. Que sacudida ia dar nela. Isso aconteceu com João. Sim ou não? Sim. A Maria, mãe de Jesus, que já estava gestante do Cordeiro. Por favor, entenda quem não conhece a expressão Cordeiro. É uma expressão que se refere a Cristo, de uma forma simbólica. Não é que ela estava prenha de um cordeirinho. Mas ela estava, Jesus no ventre, Maria estava com Jesus no ventre, e visita a casa de Isabel, a mãe do João, e quando Maria chega, o Joãozinho, ele fica tão cheio do Espírito Santo, irmão, que ele dá um Street Fighter lá dentro da barriga, e fica cheio de poder, e fala língua estranha, e fala tudo. E aí, a própria Isabel chega a dizer o seguinte, fala assim, olha, quando você chegou aqui, o meu filho ficou cheio da unção, meu irmão. Ele rodou aqui dentro. Isso facilitava o trabalho do parto, né? Essa dificuldade de virar, dá o Espírito Santo dele, ele vira na transformação. Brincadeiras à parte, o que acontece é que o Espírito de Deus invade o ventre, e o João, ele nasce debaixo desse contexto, onde o próprio Deus faz a visitação dele. A Bíblia diz que ele desde pequeno, ele é consagrado ao sistema nazireu, que era uma consagração que se fazia às crianças, separadas do mundo de uma forma geral, separadas de contato com mortos, separados de beber, de comer frutos da vinha. Ele não bebia bebidas fortes, não bebia bebidas alcoólicas, ele era consagrado, o corpo, o pelo, ele tinha que crescer naturalmente. Então logo, quando a sua juventude começou a ter os pelos da barba, a barba tinha que ser comprida, não podia ser cortada, os cabelos desde criança não podiam ser cortados. Você imagina que jovem de 30 anos era João, quando ele alcançou essa idade. Uma barba que nunca foi cortada, um cabelo que nunca foi cortado. As unhas sim podiam, mas não podiam beber, e não podia ter uma série de... Mas ele era consagrado a Deus. Mas eu não quero aqui deixar 1000 palavras sobre João e descrever quem era esse personagem. Eu acho que essa mensagem é pertinente a uma outra ocasião. Mas eu volto a fazer a pergunta: quem você é? Quem era João? João, ele nasceu com um propósito. Ele nasceu debaixo de algo muito especial. E o texto que nós começamos a ler é um texto curioso, porque Lucas, o historiador, também médico, discípulo de Jesus, ele começa a colocar para nós, logo no versículo que nós lemos inicial, que é o versículo de número 1, uma descrição histórica de governadores políticos e sacerdotes que governavam o país naquela altura. Olha o que está no telão. No 15º ano, ou seja, 15 anos de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e nomes que possivelmente a maioria aqui nunca ouviram a nível de regiões, né? Talvez você nunca ouviu ali sobre aquele lugar ali, ó, Itureia, nome bonito, né? Abilene. Onde você nasceu? Assim na região de Abilene, Itureia. Isso é um intuerano. Nomes que podem não dizer muito para nós, mas que
na revelação bíblica, vai trazer para nós um efeito poderoso. Amém? Amém. Eu queria compartilhar com vocês esta palavra que está aqui no versículo de número 2. Depois desses nomes todos e dos sumos sacerdotes, acontece algo ímpar na vida de João. O que é, irmãos? Veio a palavra de Deus a João. Você pode repetir essa frase? Veio a palavra de Deus a João. Mais uma vez. Veio a palavra de Deus a João. Qual o tempo que veio a palavra de Deus? No tempo desses governantes, no tempo desses governadores, no tempo desses sumos sacerdotes. Mas o que é esta expressão, vir a palavra de Deus? Eu fui pesquisar na Bíblia, mais de 40 citações do Velho Testamento, mais de 30 citações do Novo Testamento, aparece essa terminologia: ou veio a palavra de Deus, ou falou o Espírito Santo, ou veio o Espírito Santo, numa forma de palavra de orientação. Em outras palavras, na Bíblia está descrevendo que durante a história, Deus está vindo sobre pessoas e comunicando a sua palavra, que nada mais é do que a sua vontade. Veio a palavra de Deus. Os mais tradicionais dizem que tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou e encerrou-se nas Escrituras. É verdade. Quanto às revelações de fé e prática para a nossa vida, tudo quanto Deus tinha para dizer, Ele já disse. Ou seja, nada do que se diz hoje, além da palavra, é uma revelação da parte de Deus, como fonte doutrinária, como fonte de conduta cristã para as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer: se um anjo vindo do céu vos pregar outro evangelho do que eu tenho pregado, esse anjo seja anátema. Diga comigo, anátema. Sabe o que é anátema? Maldito, amaldiçoado. E olha o que o profeta, o apóstolo Paulo está dizendo: que um anjo vindo fale coisas que não estão aqui, que é extra revelação, ele tem que ser maldito, amaldiçoado. Esse anjo não é anjo, esse anjo é outro anjo. Então nós temos que entender que o que concerne a diretrizes reveladas de Deus para nós, esta palavra já veio. Hebreus, pode colocar no telão, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, quantas vezes, irmãos? 4 vezes, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nestes últimos dias a nós nos falou pelo quem Deus está usando para comunicar a sua vontade à igreja? O Filho. A nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então entenda uma coisa, queridos: tudo que Deus tinha para falar a nível de revelação, Ele já falou. E aonde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada. Só que expressão é essa? Veio a palavra. Ou a palavra ainda vem além daquilo que já está escrito? Será que Deus ainda está falando nos nossos dias? Será que Deus ainda está comunicando nos nossos dias? A terminologia que nós usamos para este vir a palavra é profecia. Comunicações de Deus que estabelece através de uma pessoa, a qual é chamada de profeta ou profeta. É aquele que comunica da parte de Deus a sua vontade. E a Bíblia diz que naquele tempo veio a palavra de Deus a João. E aí eu faço uma pergunta para você: qual palavra de Deus está vindo sobre a sua vida? Ou o que você está ouvindo com a palavra de Deus? Será que Deus está falando com você? Será que você já ouviu a voz de Deus? E quando eu falo a voz de Deus, esta expressão é uma expressão subjetiva.
Nem todos que ouviram a palavra de Deus, ouviram a voz audível de Deus, mas teve uma visão, uma revelação, um sonho, e nem por isso era menos do que vir a palavra, ou seja, também através de sonhos, de visões, de revelações, eram formas que Deus utilizava para comunicar a sua vontade com as pessoas. Os irmãos estão aqui? Amém. Ou seja, Deus fala contigo através dos seus sonhos, através de visões, através dos seus líderes, através da igreja, através do pastor, através dos irmãos. Deus fala. E a pergunta é: o que você está ouvindo? O que você está ouvindo que você chama de palavra de Deus? A Bíblia é enfática em dizer que, de uma forma muito clara, veio a palavra de Deus a João. Eu queria meditar um pouco sobre isso e dizer para você: uma pessoa que não ouve a palavra de Deus, e por favor entenda, eu não estou se referindo apenas à profecia, e também não estou me referindo apenas à Bíblia. Estou me referindo àquilo que Deus fala conosco, porque Deus ele é vivo e Ele comunica conosco, e Ele pode usar a sua palavra, Ele pode usar o pastor, Ele pode usar a igreja, Ele pode usar os irmãos, Ele pode usar o que Ele quiser, e Ele fala, e Ele está falando. Qual é a voz que você está ouvindo? Eu não escuto nada, eu nunca ouvi Deus falar. Ei, pera. Deixa eu corrigir então aqui. Nessa manhã, Deus está falando com você através da minha vida. Deus falou com você através dos louvores. Deus não está em silêncio. Mas eu não queria essa palavra de Deus. Deixa eu lhe dizer um recado. Se você não aceitar esta palavra de Deus, você não vai ouvir aquela palavra de Deus. Se você não aceita o simples, não tem como você aceitar o grosso. Amém? Tem muitos irmãos que querem ouvir as profecias, mas se eles não conseguem ouvir o base, se eles não conseguem ouvir os princípios elementares da fé, como vai comer caldo grosso? Não tem como. Então entenda algo de Deus para a sua vida. Deus está falando, mas o que você está ouvindo? O que você ouve de Deus no seu coração? Porque quem não ouve de Deus não tem um norte para a sua vida. Gostou dessa? Vamos repetir? Quem não ouve de Deus não tem norte para a sua vida. Não tem um norte. Sabe o que é isso? Não sabe para onde vai, não sabe o que deve fazer, não sabe como deve fazer. Queridos, é muito triste não saber o que fazer. Eu não sei você, mas eu já tive N momentos assim. Você acorda de manhã e agora, o que eu faço? Isso é terrível, isso é trágico, isso é vergonhoso, porque isso não nos leva a lugar nenhum, né? E aí vem aquelas brincadeiras, né? Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, né? Eu não sei se eu vou aqui ou se eu vou assado. Eu não estou dizendo apenas de aventuras ou programas de passeios que você vai fazer no final de semana. Não é esse norte que você vai ter por você ouvir a palavra de Deus, mas você vai ter o norte sobre a essência da sua alma, a essência da sua vida, a sua realização, queridos. Porque se nós não vivemos nesta vida realizados, que prazer de vida é essa que você tem? Você tem que viver nessa terra realizado, realizadão, satisfeitão, felizão. Você tem que estar assim: olha, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou vivendo e sei para onde eu vou. Não estou perdido não, meu irmão. Estou perdido não. Eu posso ter bolso vazio, roupinha mais ou menos, mas eu sei para onde eu vou. Aleluia. Eu posso ser até pançudinho, mas eu sei para onde eu vou. Verdade. Glória a Deus. Você pode olhar para o espelho e falar o seguinte: rapaz, sua roupa está parecendo capa de botijão, de bilha. Mas eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou, estou realizadão, estou feliz.
sei que fui resgatado, sei que fui comprado, eu sei que o meu Redentor vive. Queridos, a palavra norteia a sua vida. Eu vejo pessoas aqui na igreja e eu admiro de uma forma muito especial alguns irmãos que têm tanta sede da palavra. Eles ouvem como se fosse a última coisa que eles estão ouvindo na vida. E eu vejo uma melhora gradativa que acontece. Infelizmente não é sobre todos, desculpa a sinceridade, mas não é, porque isso tem a ver com o receptor, né? Tem a ver com o transmissor e tem a ver com o receptor. O transmissor também se julga todo o tempo. O transmissor desce daqui questionando se conseguiu transmitir ou não. Mas eu vejo que alguns receptores estão mais sintonizados, né? Eles estão na mesma frequência, estão na mesma sintonia. E aí, quando o receptor e o transmissor estão na mesma sintonia, vocês vão estar entendendo o que eu estou dizendo? Quando está na mesma sintonia, rapaz, há uma comunicação extraordinária. Não só a nível de se passar o recado, mas a nível de viver a mentalidade da fé. Porque a igreja é o universo da fé, irmãos. Nós não vivemos simplesmente no natural. Aqui não é só a esfera do negócio. Aqui não é só a esfera do que dá certo e do que dá errado. Aqui é a esfera do espiritual. Por trás de você ou por cima do lado, existe espíritos. Você fala, pastor, misericórdia. É verdade, irmão. Existem espíritos, né? Hebreus capítulo 1 vai dizer que os anjos são espíritos ministradores. Ministram, levam, traz bênção, guarda, protege, abençoa, chicoteia, puxa a orelha. São espíritos. E existem os espíritos daquele sujo, aquele caído, aquele que não tem brilho, aquele que não tem luz, que veio para roubar o nosso tapete. Mas a palavra de Deus diz que sobre a igreja, sobre você, foi lhe dado autoridade e poder para pisar aqueles que não têm luz. Amém? Então, o que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Quando Deus fala, e Ele fala em tempos e tempos. Versículo 1 diz que depois de 15 anos do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos no governo, Herodes, tetrarca, era um líder de uma região. Tem um tal de Filipe, era irmão de Herodes. O Herodes era um cara que gostava da cunhada. A Bíblia diz que o Herodes gostava da cunhada, gostava até demais. Ele gostava tanto da cunhada que ele levou a cunhada para a casa dele. Verdade. Se apaixonou pela mulher. Quais são os personagens, né, que reinam e governam sobre a sua vida? Lucas, ele descreve aqui pessoas que governavam sobre João, sobre o país. E neste tempo veio a palavra de Deus. Eu quero dizer com isso, irmãos, que nem sempre a palavra de Deus vai vir sobre a nossa vida nos tempos que nós estamos esperando a palavra de Deus. O tempo que está marcado aqui na história de João é um tempo de um governo, de um império, de pessoas muito complicadas. Esses homens aí são citados posteriormente no dia em que Jesus vai ser crucificado. Pôncio Pilatos, Herodes, esses personagens, Caifás, Anás, são homens que sentenciaram a morte de Jesus. Eu quero dizer, esses personagens aqui me faz fazer uma reflexão de qual é o tempo que a palavra de Deus se manifesta diretamente na nossa vida. E você sabe qual que é uma lição que eu aprendo? Deus fala conosco no tempo do caos, no tempo da angústia, no tempo do problema,
no tempo da desordem, no tempo da desgraça, no tempo do choro, no tempo da dor, no tempo do sofrimento, no tempo da solidão, no tempo da depressão, no tempo onde que as suas forças se esvaíram, no tempo do seu choro. É nesse tempo que Deus fala conosco. Glória a Deus. É no tempo onde você vê, não tem saída, não tem sucesso, não tem para onde ir, não sei o que fazer. Neste tempo, aguarde, Deus vai falar com você. Porque foi nesse tempo, irmãos, foi no tempo onde esses governadores, esses líderes políticos estavam massacrando o povo, Roma estava invadindo Israel. Foi neste tempo que veio a palavra de Deus a João. Isso é lindo demais. Você sabe o que significa? Que você não vai ficar no esquecimento. Deus não vai te deixar sozinho. Você não vai ficar desamparado. Deus vai falar com você. Amém, santos? Deus vai falar com você. É neste tempo que Deus vai sacudir você. Tempos difíceis, tempos de roubos, tempos de estouros, tempos de prostituições, tempos de angústias, tempos complicados. Homens que eram para ser líderes espirituais e na verdade eram frouxos, fracos espiritualmente. Até o próprio pai do João, que era para ser um grande homem de Deus. Os irmãos estão aqui? Amém. A Bíblia diz que o pai de João era um sacerdote e foi oferecer dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, os incensos ao Senhor. Naquela época era assim que se cultuava a Deus. E quando ele está no lugar mais santo, que era dentro da arca, ele tem uma visão de um anjo. O anjo comunica uma vontade para ele, dizendo o seguinte: João, chegou a sua vez, chegou a sua hora, corre para o abraço que você vai ser pai santo. E ele falou assim: ei, anjo, tu está por fora, estou velhinho, estou cansado. A velhinha também está cansadinha. Não é mais tempo. Não é mais tempo de nascer crianças lá em casa. Já passou-se a regra das mulheres. A minha mulher não tem possibilidade. Era para esse homem ser um homem espiritual. Querido, ele não estava vendo ninguém, não. Ele estava vendo um anjo. Ele estava vendo uma representação celestial da glória de Deus. Ele estava vendo um ministro de Deus. Ele estava vendo um soldado da guarda celestial do Senhor. Ele não estava vendo ali um irmãozinho que rodou lá e dizia o seguinte: sei, faltando dele na boca, dizendo: o Senhor é esse que te diz. Não, ele está vendo um anjo. Glória a Deus. Ele está vendo a personificação da glória de Deus na sua frente. Querido, o irmão duvida. O pai do João já, sei não, mano, eu acho que você está enganado. Eu estou lhe fazendo aqui um sacrifíciozinho aqui, mas você... Aí o anjo repreende, ele falou assim: olha, por causa da sua incredulidade, você vai ficar mudo até o dia que seu filho nascer. E aí o filho nasceu e ele não soltou a língua. Eu acho que Deus deu 8 dias de pressão para ele ali. Só depois que o menino foi circuncidado, que recebeu o nome de João, é que Deus soltou a língua do João. E ele começou a falar. Por quê? Porque era um homem que não era espiritual. Um homem que estava no sacerdócio, um homem que oficializava no templo, um homem que estava trabalhando para Deus, mas que não compreendia a visão das coisas espirituais. Meu Deus, que o Senhor me guarde disso. Que o Senhor nos guarde disso. Mas foi nesse tempo de líderes que se manifestavam sem poder, sem autoridade, é que veio a palavra de Deus. Quando vai vir a palavra de Deus sobre a sua vida? Quando vai vir? Ela pode vir em qualquer tempo. Qualquer tempo. Mas ela principalmente pode vir no tempo das suas aflições. Quando a luz estiver apagando, é nesse tempo que Deus pode manifestar sobre a sua vida. Amém, santos? Amém. Eu quero ainda continuar dizendo algumas coisas para você. Aleluia. Todos, aleluia. Aleluia.
Quando vem a palavra, quando a palavra de Deus se manifesta, quando essa expressão "e veio a palavra de Deus", o que essa palavra de Deus traz? Essa palavra de Deus, ela pode trazer várias coisas. Ela pode ser a pré-anúncio de muitas verdades. Deus falou com Abraão, Deus falou com Natã, Deus falou com Samuel, Deus falou com Davi, Deus falou com Jeremias, Deus falou com Isaías, Deus falou com Daniel. Poderia citar todos os profetas maiores, menores, poderia citar todos os personagens da Bíblia qual Deus falou. Mas quando Deus falou, o que Deus falou? Em outras palavras, quando Deus falar contigo, o que Deus vai falar contigo? O que você tem que ter de pressuposto para ouvir Deus? Quais que são os anúncios, quais são as comunicações que Deus fala conosco? Quem sabe? Deus não só fala de sucesso, Deus também não fala só de desastres. Deus não fala somente de catástrofes. Mas quando Deus fala, Deus também não usa apenas de uma forma para falar. Ele pode falar de mudanças. E é interessante que todas as vezes que Deus fala de mudança, guarde isso, porque talvez você está ouvindo uma voz de Deus dizendo o seguinte: Deus falou para mudar, e aleluia, eu vou mudar. Mas todas as vezes que Deus comunicou a palavra mudança, em anexo ele acrescenta uma palavra, sabe qual é? Não temas. Aí talvez você fica muito feliz, vai, então tá, então Deus está falando para mim mudar, mas está dizendo para mim não temer. Eu tenho medo do não temas de Deus. Eu tenho. Quando Deus vira para mim e diz o seguinte: meu filho, não temas. Aí que eu falo: Jesus, segura a onda que o barco vai virar. Aí fala: não, o barco não vira, mas a onda vai soprar. Você sabe por quê, irmãos? Que quando Deus fala não temas, se prepara para a batalha. E o interessante é que tem muitos irmãos, e eu inclusive muitas vezes já pedi: Senhor, faz uma mudança, traz uma mudança, faz isso, fala daquilo outro, me leva, me traz. Aí Deus fala assim: você vai mudar. E aí você, aleluia. Aí vai, então não temas. Você sabe por quê? Porque o vento vai soprar forte, irmão. Porque Deus fala. Deus fala. Nem toda mudança é colorida. Deus pode falar palavras de incentivo, palavras de coragem, palavras de ousadia, palavras para te colocar lá em cima. Mas Deus também pode falar palavras de tristeza, de arrependimento. Deus chama Samuel e diz assim: estou arrependido de ter colocado Saul na liderança do meu povo como rei. O que Deus estava falando? Que estava arrependido. Se o nosso arrependimento causa tristeza, quanto mais o arrependimento de Deus. Ai, ai, ai. Imagina se Deus vira para você e fala assim: ó, estou arrependido de você. Misericórdia, irmão. Você tem que dar 3 pulinhos, 3 glórias a Deus para ver se muda o quadro. Deus fala o que? Correção e disciplina. Deus abre a boca para disciplinar. Deus fala para nos alertar. Deus fala para nos dar direção, para trazer ensino, para trazer formação. Quem gosta de ouvir Deus? Aleluia, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Querido, mas quando Deus começa a falar, sai de baixo. Você sabe por quê? Porque houve um tempo em que Deus falou com o povo de Israel audivelmente. Sabe o que aconteceu? Sabe o que o povo fez? O povo que não estava acostumado com a voz de Deus, eles fizeram isso aqui, ó. Não aguentamos a ouvir a voz dele. Ele é muito santo. A nossa alma está desfalecida. E é interessante que eu vejo pessoas dizendo o seguinte: a torta de Deus falou comigo como se fosse uma coisa assim. Olha, eu fui ali no café e a irmãzinha ali falou comigo. É o mesmo poder de igualdade. Eu acho que a mulher do café tem mais autoridade do que aquilo que tem pessoas que estão falando que estão ouvindo Deus. É uma crítica.
Esse negócio de você falar assim, Deus falou comigo, 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 e não aconteceu nada na sua vida, não aconteceu nada do que você falou, meu irmão, foi Deus que falou contigo, não. Desculpa, mas não foi Deus. Porque quando Deus fala, querido, a terra para, o pé estremece, o coração dá taquicardia, você não aguenta ficar em pé. Quando Deus resolve sacudir a figueira, irmão, não tem fruto que fica nela. Porque quando Deus fala, há uma mudança radical. Porque quando Deus fala, Deus norteia a nossa vida. Esse negócio que você acordou de manhã, Deus falou comigo. Falou o quê? Falou o quê? À tarde você está chorando, mas eu não sei. Então, que insegurança é essa, Pica-Pau? Entenda uma coisa. Olha os seus olhos para a sua Bíblia. Versículo 2. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? Deserto. Boa. Verso 3. Aí aconteceu algo. Deus falou, aconteceu algo. E você precisa entender isso. Toda vez que Deus fala, tem que acontecer algo. O que aconteceu com João? E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É fácil você entender o que Deus falou com ele. É fácil. Deus chega para João e fala assim: chegou a sua hora de você realizar o seu ministério, aquilo que havia sido prometido para você antes do seu nascimento, há 1000 anos atrás, e agora chegou a hora do poder de Elias, que estava sobre Elias, cair sobre a sua vida, e você vai sair daqui, você vai pregar a palavra, e você vai sacudir aí, você vai pregar, e você vai lançar a palavra de arrependimento, que é eu que estou falando contigo. Uau! Isso foi a natureza da palavra de Deus com João. Só que interessante é que todas as vezes que Deus fala com alguém, esta pessoa precisa passar pelo momento de transformação. Se você sair daqui hoje e dizer assim: nossa, Deus falou comigo, e continuar fazendo a mesma coisa na sua vida, desculpa, mas Deus não falou com você. Aliás, Deus pode até ter falado com você, mas você não deu crédito para Deus. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Hebreus. Aleluia. Capítulo 3, versículo 7. Eu vou quase encerrar, mas eu quero entender esse texto com vocês. Olha o que a Bíblia diz. Se hoje, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, o que diz lá? Se ouvirdes a sua voz, verso 8, não endureçais os vossos, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Houve um dia que Deus falou com o povo e o povo não quis ouvir, endureceu o coração, certo? Aí o Espírito de Deus está falando para nós hoje, do culto, hoje, esta manhã, se você ouvir a voz de Deus, não o quê? Não endureça o coração. Aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos: seu coração já ficou duro em algum momento, em algum culto? Já? O meu já. Você ouve lá pregar um pastor falando, que a palavra lá, quero não, posso não. Não sei por que os irmãos sentem. Coração duro, irmão. Você não aceita a palavra porque pode ser o personagem que está te dando a palavra. Só que você sempre tem que fazer a separação do personagem com aquilo que se fala. Tem que separar o personagem. Por quê? Deus usou até uma jumenta para falar lá com um profeta. De repente eu sou uma jumenta para você. Não tem problema não. Escuta a jumenta. Porque se o profeta não tivesse escutado a jumenta, ele tinha morrido naquele dia.
Separa o pregador da palavra. Ah, é impossível. Não, é possível. É possível. Depende de nós. Eu não estou dizendo que o pregador ele tem que viver uma vida e pregar outra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando o seu coração se trancar, ouça o que tem a dizer. É o que diz a Bíblia. Ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. O interlocutor pode ser qualquer um, mas ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Por isso que o texto está dizendo: se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o coração. Não endurece não. Abre o coração, irmão, porque se você endurecer o coração, você está rejeitando o Espírito de Deus. Isso é terrível. Segundo texto, 2 Coríntios 6, 1, 2. E nós, cooperando com ele, também vos o quê? Exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A graça de Deus está sendo oferecida para você. Mas não quero, não. Olha o verso 2. Porque diz: no tempo aceitável te escutei, no dia da salvação te socorri. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. É-lhe dado hoje a oportunidade de ser salvo. Coisa linda. Deus está te dando a oportunidade de você chegar e dizer o seguinte: eu quero mais dessa palavra, eu quero mais ouvir de Deus, eu quero aprender dos oráculos, dos mistérios de Deus. E aí ele vai dizer no verso 1, volta lá: exortamos a que não receba a graça de Deus como qualquer coisa. Que não receba a graça, a palavra de Deus como se fosse um nada. Não receba em vão, receba como preciosa. E o último texto dentro dessa verdade, Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Uma coisa linda, gente. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Verso 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. E o 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. A ti correrá por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Versículo 3 vai dizer a verdade central, dizendo: inclina os ouvidos, vinde a mim, e a vossa alma. Você quer que a sua alma viva? 1 Pedro fala da salvação da vossa alma. Tem muita gente salvando o corpo, tem muita gente salvando a mente, mas a alma está perdida. Esse é outro assunto. Eu quero finalizar rapidamente dizendo sobre o que João Batista pregou. Veio sobre ele a palavra e ele começa a pregar. O que ele prega? O que ele prega? O que ele anuncia? E João Batista, eu já falei isso aqui na igreja e repito, todo pregador ele tem um pouco de frustração. Verdade. Todo pregador é meio frustrante, meio frustrado. Se você perguntar, meio frustrado. Então tem hora que você tem que relaxar. Você sabe por quê? Às vezes eu demoro horas preparando uma mensagem. Tem semanas que são dias. Você prepara a mensagem, prepara. E eu não sei se é perceptível ou não. Eu sempre preparo a mensagem. Eu não sei se os irmãos acham aqui que eu subo aqui, não tem nada para falar, e começo a abrir a Bíblia e começo a falar alguma coisa. Então é muito normal vocês sempre virem eu com essas folhinhas aqui, apesar das tecnologias, né? Ou eu com o tablet. E o tablet é porque eu digito e coloco lá o esboço daquilo que eu falo. Ou seja, em suma, eu acho que teve uma vez ou duas vezes que eu preguei aqui nesse altar que eu não preparei a mensagem. Estou confessando aqui meu pecado.
Claro que Deus te ouve. E aí, nós preparamos. E aí nós fazemos algo quando nós queremos levar a igreja e chegar com a igreja. Ó, quero ensinar sobre isso, quero falar sobre aquilo outro, quero trazer essa verdade. E tristemente, né, ou não, nós ouvimos alguém dizer assim: não, pastor, Deus falou tanto comigo. Mas Deus falou o quê? Aí a pessoa fala, falou isso. Eu falei assim: mas não é isso que eu queria dizer, né? Não queria ensinar isso. Não é isso que eu queria ministrar. Mas a irmã entendeu assim, né? A ciência. O irmão entendeu assim. Se Deus ainda está falando, amém. Então nós temos um pouquinho de frustração. Olha o que diz o versículo 7. Lucas 3:7. Dizia ele, pois as multidões que... Cadê? Está no telão não. Isso. João dizia, pois as multidões que saíam para ser batizadas por ele. Olha o teorzinho da mensagem. Nós já falamos aqui. Irmãozinhos, raça de víboras. Quem que ensinou vocês a vir no culto? E a fugir da ira de Deus? Continua. 8. Isso é uma mensagem. Olha, ou suas cobras, produza frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a bater no peito de vocês e a dizer: olha, nós somos descendentes de crentes, nosso pai é crente, nossa mãe é crente, nosso pai era até o Abraão, porque eu vos digo que até essas pedras aqui, ó, essas caixas de som, Deus pode fazer, transformar em filhos de Abraão. Verso 9. Também já está posto o machado no seu pé, e se você não produzir um fruto diferente do que você tem feito até agora, você pode ter certeza que você vai ser cortado, e o inferno te espera. Verso 10. Parei, volta no 9. A mensagem está clara, irmãos? Te chamei de cobra, falei que você não presta, falei que tudo que você está fazendo espiritualmente tem valor nenhum, e que se você não der um jeitinho de mudar as suas atitudes, você vai para o inferno. E aquilo que você fica batendo no peito, que você é descendente de crente, você está lascado. A mensagem foi clara? O povo entendeu a mensagem? O povo não entendeu a mensagem, irmãos. João também teve seu pezinho de frustração. Verso 10. Olha a pergunta frustrante, ou não. Ao que lhe perguntavam as multidões: o que vamos fazer? Mas já estava claro. Já estava claro que precisava de mudança. Já estava claro que precisava de transformação, de arrependimento. E aí João agora começa a explicar a mensagem dele, versículo 11. Respondia-lhes então: aquele que tem 2 roupas, reparta com o que não tem. Aquele que tem alimento sobrando e está vendo o outro passando fome, reparta também com o que não tem. Verso 12. Chegaram também os publicanos, os caras da cobrador de impostos, para ser batizados e perguntar: mestre, o que havemos de fazer? Outra turma que também não tinha entendido nada. Ou seja, não conseguiu pegar a mensagem central e aplicar na sua vida. Aí ele vai dizer: não cobre além daquilo que é estipulado. Verso 14. Interrogou também os soldados: que faremos? A ninguém quereis extorquir, parar os carros aí errado e querer achar coisa que não tem. Não fala falsa testemunha. Contente com o seu salário, não fica reclamando da miséria que se ganha, não fica olhando para o seu dinheiro achando que não é nada. Verso 15. Olha, estando o povo em expectativa, arrazoando todos os seus corações a respeito de João, porventura se achava que ele era o Cristo. João estava pregando a palavra e o povo não estava entendendo a mensagem. E é isso que é a frustração que nós muitas vezes partilhamos aqui em cima do altar. O que eu ensinei hoje para os irmãos? O que eu ministrei na sua vida hoje? Você vai embora daqui a pouquinho, eu vou te ver outro dia. O que valeu essa mensagem para a sua vida?
eu queria te ensinar duas coisas que Deus fala, que Deus está falando e que possivelmente você não está ouvindo. E todas as vezes que Deus falar, Deus vai nortear a sua vida. Eu também quis dizer para vocês, se vocês não pegaram, é de que a palavra de Deus é o elemento profético mais verdadeiro que você pode descobrir sobre a sua vida ser feliz. Em outras palavras, se você não ler a Bíblia, você está danado. Outra coisa que eu queria falar é que o tempo, quando vem a palavra de Deus, não é só o tempo onde você espiritualmente está muito bem, mas o tempo onde muitas vezes você vai estar chorando. E entre tantas outras coisas que eu quis ministrar para o seu coração, eu quero que nós venhamos nesse ano de 2015 ouvir o que o Espírito tem para dizer às igrejas. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém? Amém.